sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro, mas na sua segunda vinda, ele virá como leão da tribo de Judá. Na sua primeira vinda, ele foi na sua de Jerusalém, montado em um jumento, mas na sua segunda vinda, ele virá montado em um cavalo branco. Na sua primeira vinda, ele veio para ser servo, mas na sua segunda vinda, ele virá como rei. Ele virá como noite. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Glórias a Deus, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui. Mais um dia, quinta-feira nós estamos aqui. Foi uma bênção, tenho certeza que nesta noite será diferente. Deus, Ele tem algo poderoso para se tratar da minha igreja na terra. Quantos aqui não são evangélicos? Levante a mão, por favor, vamos conhecer as pessoas, eles, duas pessoas. Quantos achou que amém? Amém. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: estou certo de que as aflições deste tempo presente não se pode, em outras traduções está dizendo não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou ler mais uma vez. Estou certo de que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se aceite, por favor. Eu vou pedir só um pouquinho de retorno. A semana toda pregando, aí a garganta vai para o lado. Irmãos, eu quero pedir perdão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero pedir perdão aos irmãos por chegar tarde. Mas eu avisei o pastor que estaria hoje aqui tarde, pelo fato de ter culto ali na igreja, eu trabalhei na Assembleia de Deus. E foi a semana toda fora, eu fiquei com vergonha de pastor. Falei que estava participando hoje um pouco do culto lá, e chegar um pouco mais tarde. Mas amém. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos em Cristo Jesus, livro de Romanos, a primeira epístola do apóstolo Paulo. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo foi dado como apóstolo do gentio. A mensagem de Paulo era uma mensagem cristocêntrica, ou seja, se Paulo ele pregava em culto de criança, a mensagem era Cristo. Se Paulo pregava em um culto de senhoras, a mensagem era Cristo. Se Paulo pregava em um culto de senhores, a mensagem era Cristo. Se Paulo pregava em um culto de adolescente, a mensagem era Cristo. Em todas as suas cartas, em todas as suas mensagens, Paulo sempre estava apresentando a Cristo. Em todas as suas epístolas, Paulo sempre estava apresentando a Cristo. Acredito eu que todas as vezes que Paulo acordava, ele mencionava o nome Cristo. Acredito que todas as vezes que Paulo ia fazer refeições, ele apresentava o nome Cristo. Cristo estava cravado na mente do apóstolo Paulo.
Observe que nesta carta aqui, em Romanos capítulo 8, versículo de número 18, ele faz pelo menos duas separações. A primeira separação ele fala: tenho por certo que as aflições deste tempo presente, ele fala primeiro da aflição, ele fala, tenho por certo que as aflições. A segunda colocação que ele fala, ele disse, tenho por certo que as aflições deste tempo presente, aí ele fala, não são comparadas com uma glória que em nós há de ser revelada. Paulo, ele revela primeiro a aflição, depois ele revela a glória revelada. Primeiro Paulo apresenta o sofrimento e depois ele apresenta a glória revelada. Parece que Paulo ele está falando em um tipo de prosperidade. Parece que o apóstolo Paulo está falando em uma glória de um congresso. Parece que o apóstolo Paulo ele está falando em uma glória de uma festividade. Parece que Paulo está falando de uma glória, de uma cruzada, de uma vigília. Não, o apóstolo Paulo está falando de uma glória futura. Observe que no capítulo 12, versículo de número 12, ele disse assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverais na oração. Paulo sempre quando ele pregava em Roma, ele estava apresentando os irmãos as aflições do tempo presente. Quando Paulo ele fala de aflições, ele é um dos maiores professores da época em falar de aflição. Quer ver? Em 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo de número 18, ele disse, até esta presente hora sofremos fome, sede e estamos nu e recebemos bofetada. Mas quando ele apresenta a igreja do Gálatas, ele diz no capítulo 6 e o versículo de número 14, se não me falha a memória, ele disse assim, portanto agora ninguém me inquietes, porque eu trago sobre mim as marcas do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 12, ele disse, aprendi ter fartura e também aprendi passar por escassez, aprendi a estar na fome e também aprendi comer. Em todas essas coisas, Paulo, eu estou instruído. Paulo, ele apresenta no momento a aflição. Depois Paulo, ele apresenta os princípios de dores. Quando Paulo ele fala da glória revelada, Paulo está falando acerca do arrebatamento da igreja. Paulo está falando do maior fenômeno que nunca houve e que também haverá. Por exemplo, quando Paulo ele fala sobre a aflição, Paulo foi um homem que pregou o evangelho dos profetas. Paulo foi aquele que pregou, ele representou o evangelho de Cristo. Por exemplo, quando Paulo fala sobre a aflição, a primeira coisa que Cristo ele citou antes da sua vinda foi a aflição. Em Mateus capítulo 24, e versículo de número 1, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, e quando ele desce do Monte das Oliveiras, automaticamente os discípulos, lhe chamando em particular, ele olha e disse, mestre, venha ver como está a estatura do templo, venha ver como o templo está ornamentado, venha ver como o templo está bonito. Jesus, ele foi para ver o templo. Quando Jesus ele se aproxima, eu imagino que Jesus ele dá uma sacudida na tua cabeça para lá e para cá e disse, olha, não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí ele diz assim, na verdade eu vos digo, aleluia, acautelai-vos, porque ninguém vos engane. Quando Jesus ele menciona essas palavras, o discípulo olha para ele e disse, pois bem, mestre, que sinais haverá no dia das tuas vindas? Que sinais haverá antes que você volte? Jesus, ele deixa mais ou menos 3 sinais
aleluia, aonde que inicia a sua vinda. Antes que a sua vinda acontece, Jesus, ele deixa 3 sinais, em Mateus capítulo de número 24, e o versículo de número 6, Mateus capítulo 24, e o versículo de número 5, Jesus, ele disse, portanto, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Em Apocalipse capítulo 6, e o versículo de número 1, a Bíblia diz que quando foi aberto o primeiro selo, versículo de número 2, eu, João, olhei e vi um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele, foi dado uma coroa, e saiu para vencer e para vencer. Observe que este cavaleiro entraria sobre a tua mão um arco. Arco simboliza aliança. Quando Noé, ele deixou a arca, ele disse que depois que o dilúvio, a água se abaixa, que Noé, ele sai da arca. Diz a Bíblia Sagrada que aparece um arco no céu, ali é representativa da aliança de Deus para com o homem. Quando Deus olha para Noé, ele disse, a partir de hoje eu faço uma aliança com você. E quando se estender o arco, isto é sinal que eu não destruirei mais o mundo com água. Preste bem atenção, a única coisa que arco representa também é traição. Observe que o salmista, ele disse, no Salmos 46, e o versículo de número 10, se não me falha a memória, ele disse, portanto, eu quebro o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E quem vai fazer uma aliança nos últimos dias? Deus? Não, é o anticristo. Então João está falando acerca do anticristo, aquele mesmo que vai fazer uma aliança com Israel, representando uma falsa paz. Vamos lá, Jesus, ele deixa o teu segundo sinal, em Mateus capítulo 24, e o versículo de número 6, ele disse assim, e ouvireis de guerra, e rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque isto tudo é misto, que tudo isso aconteça. Segundo sinal, Jesus, ele fala de guerra, em Apocalipse capítulo 6, e o versículo de número 4, eu, João, olhei e vi um cavalo vermelho, o que estava assentado sobre ele tinha uma espada na mão, e foi-lhe dado o poder que tirasse a paz da terra, para onde que traria as guerras em vários lugares. Observe que Jesus, ele deixa no teu segundo sinal guerra. Quando nós ligamos a televisão, ou até mesmo o computador, logo nós recebemos notícias e mais notícia acerca de guerras. Guerra em tal país, guerra em outro país. Isto é um sinal da volta de Jesus. Jesus, ele está falando, eu estou voltando. O terceiro sinal que Jesus, ele deixa em Mateus capítulo 24 e versículo de número 7, terceiro e último sinal, ele disse, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haveria terremoto em vários lugares, e haverá fome e peste. Quando Jesus, ele fala fome e peste, ele está falando fome em vários lugares, ele está falando fome em vários países. Quando nós ligamos a internet e a televisão também, ele está dizendo claramente que a fome está se alastrando a cada tempo que se passa. Quantos pais de família não têm o seu alimento pela manhã? O que é isso, pastor? Isso é a volta do Senhor Jesus Cristo. Observe o que João, ele disse em Apocalipse capítulo 6 e o versículo 5, ele olha e vê um cavalo preto, o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. A balança, ela representa a peste e a fome que haverá sobre a terra.
terra. Mas Jesus, ele disse também que haveria peste. O que dizer do câncer? O que dizer da AIDS? O que dizer da tuberculose? E também outras doenças que surgiu nesses últimos dias. O que é isso, pastor? Isso está iniciando a volta do Senhor Jesus Cristo. A terra está como uma mulher sentindo dores de parto. A cada tempo que se passa, Jesus está avisando a tua igreja: em breve ele voltará, em breve ele voltará. Preste bem atenção, o Espírito de Deus está gemendo, o Espírito de Deus está bombando no coração da igreja. Se prepara, igreja, se prepara, porque a minha vinda está se aproximando. Em Apocalipse, capítulo de número 6 e o versículo 8, João olhou o último cavalo e viu: isto é a última praga, ou que seja, o último sinal, aquele que não foi revelado por Cristo. João, ele tem a questão de revelar. Ele disse: eu olhei e vi um cavalo amarelo, o que estava assentado sobre ele. A terra fugiu, também o inferno fugiu, e foi dado o nome de morte. Mas Jesus, ele disse que jamais a morte teria a última palavra. Quantas coisas estão acontecendo nesses últimos dias, e as pessoas, cada tempo que se passa, está descendo a sepultura, por guerra de tráfico de droga, por guerra de países e mais países, por até mesmo doença. O que é isso, pastor? Isto é o sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Até os nossos irmãos, eles estão morrendo em país aí afora, porque Deus, ele não defende os nossos irmãos que estão morrendo aí fora. Jesus, ele disse: não temeis ao homem que tem o poder de matar a carne, mas antes temei a não tem o poder de matar a carne, mas não tem o poder de lançar a alma no inferno. Antes temei a Deus, que tem o poder de matar a carne e lançar a alma no inferno. Preste bem atenção. Quanto mais o tempo passa, a igreja está sofrendo as aflições, os bombardeios por lei, mas nós não vemos temer, porque o reino é tomado à força. Aqueles que foi vocacionado, aqueles que foi escolhido, o tempo vai passar, as coisas só vai piorar cada tempo que se passa. Essa crise aí, irmãos, vai aumentar mais ainda, porque essa crise aí está representativa a volta do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, quando nós pregamos, quando nós anunciamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando nós falamos aí fora que Jesus, ele está voltando, as pessoas não creem mais, as pessoas não acreditam, por causa de tanto escândalo, por causa de tanto defamação, porque o povo de Deus, a cada tempo que se passa, deixa a desejar. Quantas pessoas dizem: eu não quero ser crente, mas eu não quero ser crente porque fulano de tal está na igreja fachada. Jesus, ele disse: por se multiplicar a iniquidade, a morte muito se esfriaria. Observe o que diz, segundo a profecia do profeta Sofonias. Ele disse no capítulo 1 e versículo de número 17, ele disse que o homem andarão como cego, porque pecou contra o Senhor. O teu sangue se derramaria na terra como pó, e a tua carne seria como esterco. Quando nós pregamos, quando nós anunciamos a palavra do meu mestre, as pessoas têm a questão de dizer: se ela é crente, se ele é crente, eles vão para o céu, eu também vou.
O comedor de feijão que nem eu vai para o céu, eu também vou. Há uma separação divina aqui. Ele disse porque os crentes pecam, sim pecam, mas os crentes não vivem uma prática como o mundo vive. A minha Bíblia Sagrada diz em Salmos capítulo 9 e versículo de número 17, o salmista ele disse: porque os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Em Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 15 está escrito: porque todos aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo junto com Satanás e com seus anjos. Observe que quando nós pregamos, quando nós anunciamos, ele disse ainda mais: há quanto tempo esse povo fala que Jesus vai voltar e até hoje ele não voltou. Após a morte, a alma fica vagando. Após a morte, não há inferno e também não há céu. Quando eles disseram essas coisas, que disse que Jesus não vai voltar, ele está totalmente equivocado. Aleluia, porque a minha Bíblia disse em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 8 e 9, Pedro ele disse que nos últimos dias surgiria escarnecedores dizendo: como será a sua volta? Que dia será a sua volta? Ah, Jesus não vai voltar. Observe o que Pedro disse: portanto, meus irmãos, não desanimeis, porque um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Deus ele não tem a sua promessa por tardio. Se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. Mas o cumprir da igreja é falar sem cansar. A igreja tem que pregar sem cansar. Irmãos, não desanime. Irmãos, não para. Guarde a fé. Observe o que disse o profeta Joel no capítulo 2 e o versículo de número 1. Ele disse assim: tocai a buzina em Sião, no monte da minha santidade. Perto, Pai, os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. Observe uma coisa: a Bíblia Sagrada ela é recheada de versículos que fala que Jesus vai voltar. No Velho Testamento tem mais de 250 versículos que fala que Jesus vai voltar. No Novo Testamento representa mais de 213 versículos que fala que Jesus vai voltar. Eu estou acreditando, eu estou convicto que Jesus ele vai voltar. Quer ver? Há muitos anos atrás surgiu uma seita nos Estados Unidos das Américas dizendo da seguinte forma: Jesus ele não vai voltar, porque na sua primeira vinda ele veio, mataram ele, coitadinho dele, agora ele está com medo de voltar, porque vai matar ele de novo. Coitado, pobre de misericórdia, digno de misericórdia essa raça. Por quê, pastor? Porque na sua primeira vinda ele veio como um cordeiro, mas na sua segunda vinda ele virá como leão da tribo de Judá. Na sua primeira vinda ele veio, ele foi na sua de Jerusalém montado em um jumento, mas na sua segunda vinda ele virá montado em um cavalo branco. Na sua primeira vinda ele veio para ser servo, mas na sua segunda vinda ele virá como rei. Ele virá como rei. Ele virá como rei. Quem quer nessa noite? Levante a mão. Levante a mão. Meus irmãos em Cristo Jesus, muitas pessoas não acreditam no arrebatamento da igreja. Pastor, me explica como será o arrebatamento da igreja. Eu não sei.
assim, em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo de número 50, olha o que ele disse: eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, antes seremos transformados num abrir e fechar de olho. Paulo, ele disse que o arrebatamento será num abrir e fechar de olho, ou seja, no piscar de olho. Segundo a ciência disse que o abrir e fechar de olho é 7 milésimo ponto 3 de rapidez. Então você, quando piscar o olho, você sempre vai lembrar que o arrebatamento da igreja será no abrir e fechar de olho. Observe o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo de número 16, 17 e 18. Ele disse assim: portanto o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, Paulo está falando, depois nós, irmãos, seremos arrebatados e encontraremos com ele nos ares. Voltando à primeira carta de Coríntios, no capítulo 15 e o versículo de número 51, ele disse: no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Aí ele disse: incorruptível, e nós seremos transformados, porque aquilo que convém, que é incorruptível, se revertirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, o nosso corpo, será transformado, aleluia, pela imortalidade. E quando aquilo que se cumprir, que é incorruptível, que é corruptível, se revertir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revertir da imortalidade, então nós vamos dizer: tragado foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe o que Jesus, ele disse em João capítulo 14, e versículo 1, 2 e 3 e 4. Ele disse, irmãos, os discípulos, olhou para os discípulos e disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu irei para o meu pai, vos preparar lugar, e depois eu voltarei para onde eu estejais vós também. Olha o que Paulo, ele disse em Efésios. Ele disse: irmãos, levanta, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Observe o que ele disse em Romanos capítulo 13 e o versículo de número 11. Ele disse assim: isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de nós despertarmos do sono. Aleluia! Porque a nossa salvação está mais perto de que quando nós aceitamos a fé. Oh meu Deus do céu, Jesus, ele vai voltar. A igreja está sofrendo na glória, está passando fome da glória, tem aflição da glória, porque o momento certo ele vai olhar nessas nuvens e vai salvar a tua igreja. Muito grande. Privilégio este privilégio já está posto sobre as costas da igreja, que é dado como noiva. Paulo, ele compara a igreja de Cristo como noiva. Quer ver? Por exemplo, Paulo, ele faz 3 separações. A primeira separação que ele disse, que para as nações ele virá como juiz.
Para os judeus, ele virá como o Messias, mas para a igreja, ele virá como um noivo. Qual o privilégio maior? Festa de São João ou um casamento? Quando uma pessoa vai para uma festa de São João, automaticamente pode vestir qualquer roupa, mas quando se trata de casamento, a pessoa escolhe a melhor roupa. É por isso que Paulo ele faz esta comparação. Olha o que diz Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 2. Aí ele disse assim: irmãos, tomara que vocês me suportassem um pouquinho de tempo, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, para que podemos apresentar a vocês, a saber, como uma virgem imaculada, sem ruga e sem mancha, a saber, a um esposo. Presta atenção, João, quando a igreja está automaticamente nos ares, uma pergunta é lançada. A pergunta é lançada da seguinte forma: regozijemos. Apocalipse capítulo 19 e versículo de número 7. Apocalipse capítulo de número 19, versículo 7. Olha o que João ele disse: regozijemos, alegremos-nos, aleluia, temos-lhe glória, porque, aleluia, é chegado a boda do Cordeiro, e a tua noiva já se aprontou. Preste bem atenção, no capítulo 22 e o versículo de número 17, em Apocalipse ainda, está escrito assim: quem tem sede, venha. A noiva da água, a esposa da água. Quem tem sede, participa. Quem tem sede, se assenta, porque a noiva e o Cordeiro dizem. Lembra da parábola da dracma perdida em Apocalipse, aliás, em Lucas capítulo 18, capítulo 15, diz a dracma perdida. Quando o costume judaico, quando uma noiva estava noiva do seu namorado, automaticamente recebe uma tiara com 10 dracmas. Automaticamente aquelas 10 dracmas era a representação de um compromisso, de uma aliança. Quando o noivo ele viajava, automaticamente as dracmas ficavam no cabelo da noiva. Quando o noivo viajava para trabalhar, a noiva ficava na sua cidade, ali esperando o noivo para cerimoniar o casamento judaico. Automaticamente aquela noiva ficava na espera, e quando ela ficava na espera, se ela perdisse uma dracma, não haveria casamento. A noiva representou a igreja como as 10 dracmas representam os 10 mandamentos. As 10 dracmas representam a obediência da noiva para com o seu noivo. Quando o noivo viria, que não tivesse dracma, não haveria casamento. Tem muitas pessoas que já perderam a dracma do amor. Tem muitas pessoas que já perderam a dracma da oração. Tem muitas pessoas que já perderam a dracma do jejum. Tem muitas pessoas que já perderam a dracma do compromisso. E nessa noite chegou a hora de achar a dracma. Está na hora da noiva varrer a casa e procurar a dracma. Acha a dracma, 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 acha a dracma. Pastor, primeiro, a noiva recebe o noivo, está lá no banquete. A Bíblia diz que ele mesmo nos servirá. Em Cantares diz: e foi lançado e foi levado à sala do banquete. E foi levado à sala do banquete. A Bíblia fala de galardão. Eu fui pesquisar sobre galardão. Galardão é recompensa, e não tem na verdade o que é realmente esta recompensa, mas a igreja está fazendo o seu papel aqui sobre a face da terra. E depois o que nós vamos receber? A igreja, ela tem uma recompensa. Lava o chão da igreja. Quem lava o chão da igreja tem uma recompensa. Quem varre o chão da igreja tem uma recompensa. Quem é o porteiro tem uma recompensa. Quem participa do grupo tem uma recompensa. Quem evangeliza tem uma recompensa. Ah, não, pastor não olha mais para mim. O pastor só olha para aquela irmã. O pastor só olha para aquele irmão. O pastor não vem mais na minha casa. Meu irmão, não desanime o que eu vou te dizer, mas recompensa não vem de pastor, recompensa não vem de presbítero, recompensa não vem de diácono, de missionário. A recompensa vem dele. Pastor, não vai ser recompensa
Observe que Tiago ele disse, em Tiago capítulo 1, e versículo de número 2, Tiago ele disse assim: bem-aventurado é um varão que sofre tentações, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Em Apocalipse capítulo 3, e versículo 11, João ele disse: eis que venho sem demora. Jesus ele disse: eis que venho sem demora, guarde o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa. Observe o que Paulo ele disse em Filipenses capítulo 3, e versículo 13 e 14, ele disse assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo aqueles que têm alcançado. Ele está falando daqueles que desceu da sepultura. Mas uma coisa eu faço: esqueço das coisas que para trás fica, e corro adiante do prêmio a qual está me preparado, que é o prêmio da soberana vocação de Deus Pai. Quando Paulo já estava sendo pronto para morrer, Paulo está dentro de Roma. Automaticamente Paulo escreve as suas últimas palavras. As suas últimas palavras foi 2 Timóteo capítulo 4, e o versículo 6, 7, 8. Ele disse: portanto, agora eu já estou preparado para ser oferecido como sacrifício de expiação, e o tempo da minha carreira já está proposta. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Último versículo, ele disse: portanto agora já está me preparado a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas todos aqueles que amaram a tua vida. De coroa, de recompensa. Você é tudo que tu faz nessa terra. Naquele grande dia ele vai falar: viste, filho bendito do meu Pai. Aleluia, gozar, preparado a herança, a qual está guardada nessa consumação do século. Seja posicionado, seja posicionada, pode para o campo de batalha, não desanime, não para, olha a morte, porque tem recompensa do Pai. Só que pode adorar, só que pode adorar, só que pode adorar. Abacadore mandar, abacalavassuna, abacadore e abacalavaxandarabra. Tem recompensa, tem prêmio, tem. Para mim, irmãos, só eu preparando para ti, para mim já basta, porque tanto sofrimento, tanta devassidão, tanta nudez sobre a face dessa terra, tanta vagabundagem, para mim ele preparando o lugar já basta. Meu Deus do céu, aí eu vou pregando para a igreja que está morando no céu. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu estou pregando para a igreja que está morando no céu. Quem vai? Eu vou. Levante a mão, adore ele, só quem pode adorar a glória aí, meu filho. Exalte ele. Escuta. Pastor, como nós vamos ver Jesus? O Jesus que nós vamos ver não é aquele Jesus da paixão de Cristo, cabeludo, posso ser canal bonito, eu posso ser simpático. Mas João ele descreve mais ou menos como ele viu. Apocalipse capítulo 1, ele diz que viu aquele que andava no meio de 7 cabeças de ouro. Os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo como branco como a pura lã, e os seus pés como latão reluzente. Mas em outro texto ele diz assim: eu vi aquele que estava assentado sobre o trono, e na tua coxa direita estava escrito Rei, 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 Rei dos Reis, 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 e Senhores dos Senhores. Preste a minha atenção. A igreja que quer ver Jesus não pode perder o arrebatamento da igreja por nada. Não vale a pena
nas horas incertas, aquele que nos consola na dor, aquele que nos consola na tristeza. Vai desaparecer, acabou. Quem realmente não quis o compromisso com Deus vai ficar. Aqueles que não quis ter um compromisso na obra vai ficar. O que vai acontecer? O sofrimento, a dor vai aumentar e no seu coração vai dizer: tive a oportunidade e não fiz. Tive tempo de orar, mas não orei. Tive tempo de santificar, mas não santifiquei. Tive tempo de pregar, mas não preguei. Só fiz as coisas da terra. Aí as pessoas vão começar a correr atrás do pastor, presbítero, diácono, as irmãs de oração. Vai começar a percorrer: cadê eles, cadê eles, cadê eles? Vai fazer os seus cultos frios, os seus cultos mornos, e vai dizer: eu não entendo o que eu estou falando aqui, o que é isso aqui realmente? Aí vai ser a hora que vai se cumprir a profecia de Amós, capítulo 8, versículo 11, 12 e 13. Aí Amós diz assim: assim diz o Senhor, eis que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra. Aleluia, Deus. Aí ele fala mais: e correrão de um lar para o outro, do oriente para o ocidente, em busca e não vai achar. Aí o versículo número 13 ele sela, dizendo: as jovens e os mancebos desmaiarão de fome por causa da palavra. Depois o que vai acontecer? Sangue e fogo. O que diz João em Apocalipse capítulo 1, versículo 3? Bem-aventurado são os que ouvem, os que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Onde eu estava, era bom pra cá, vendo droga, vendo barro, as pessoas, sendo ameaçado, fidelidade, coisa disso. Hoje eu tenho 26 anos, poderia estar no mundo, estou louco, poderia estar no mundo. Mas depois que o Espírito Santo de Deus abriu minha mente, eu comecei a entender isso aqui. O cara ele tem uma oportunidade quando ele cai da cadeira, quando advogado, passa 30 anos, 40 anos lá dentro. Ele tem uma esperança de sair de lá de dentro. Mas vocês viram que está aqui, eu não estou te atemorizando não, pelo amor de Deus, não está dando. Ele tem uma esperança que um dia ele vai sair realmente, ele vai ser nem seco aí nos carros. Ele já matou mais de 300 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Mas ele tem uma esperança, ela tem uma esperança de sair lá um dia. E como vai sair? Mas quando uma pessoa morre, essa sepultura sem Cristo já era. O escritor de Hebreus ele diz que segue-se ao juiz. E qual vai ser, pastor? Eu não vou falar o que eu quero, mas vou falar o que diz: lago de fogo. Mas vai ver outro mundo, Jesus, Deus vai fazer outro, vai ver outros princípios, não. Houve dois princípios, aliás, dois princípios, o princípio de Deus e o princípio do homem. Mas ele já era, acabou. Tormento eterno, morte eterna, sofrimento
livramento eterno. Você sabe por que eu estou pregando isso aqui, irmãos? Eu vou acabar, vou terminar agora. É porque dentro de Israel, se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisam. Dentro de Israel, já estão os empecilhos para construir um templo. Aonde que Paulo ele diz que o anticristo ele vai se assentar como Deus, vai dizer como Deus e vai falar como Deus. Unido ao pecado. Tempo naquela época era 48 anos ou 46 anos para ser construído. Mas já que a tecnologia avançou e aumentou, pode demorar 3 anos. E quando o anticristo ele se manifestar, as influências dele já estão. Já era. A igreja já era. Então nós não podemos esperar 10 anos para nós servir a Deus em espírito e verdade. Nós não podemos esperar 11 anos para nós servir a Deus, não. O momento é agora. Olha o que diz em 1 João, capítulo de número 2, versículo 18. Filhos, já é a última hora. E como nós sabemos que já é a última hora, há muitos anticristos. Eles saíram do meio de nós. Mas não é de nós. Porque se fosse de nós, estaremos. Quanto tempo que se passa, irmãos, as coisas estão se complicando cada vez mais. Eu vim nessa noite te dar uma injeção de ânimo para começar a levar as coisas de Deus a sério. Glória a Deus. Porque o rei está voltando para buscar a igreja. A hora está se aproximando. Nós não podemos perder mais tempo. Nós não podemos ficar aqui na terra tanto tempo servir a Deus e depois ficar aqui. O tempo é oportuno, as portas da graça estão abertas, mas ela vai se fechar. E depois que Jesus voltar, que tem pessoas que falam, não vai esperar a segunda vida. Se na primeira vida está tão difícil, na segunda vida. Deus que glória, é verdade. Última referência. Mateus capítulo 24. Para terminar. Está o versículo 30. Jesus ele diz assim como foi nos dias de Noé. Comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até que veio o dilúvio. Eles não acreditaram. Aí Jesus fala assim: assim como foi nos dias de Noé, assim também será no fim do homem. Nos dias de Noé estava acontecendo o quê? Festa comunista. Nos dias de Noé estavam fazendo o quê? Casamentos. E hoje nós estamos vendo que a cada tempo que se passa, casamento virou brincadeira. Casais separados virou brincadeira. Casais divorciados virou brincadeira. Hoje todo mundo pode casar, divorciar e casar com outro e vira aquela bagunça toda. Não podemos ir aí, assim como foi no dia de Noé. Jesus, ele está voltando. Aleluia. Jesus, ele está